Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu quero recomendar um canal para vocês, o canal Vamos Falar Sobre, que é o canal do Leandro Lestat. Ele compartilhou já o vídeo do Vem e Segue-me. Eu tenho impressão para mim, né? Eu já estava com saudade do canal dele. Eu tenho impressão para mim que o Leandro ele estuda, né, as Escrituras por meio do manual do Instituto, porque ele traz muitas citações, né, dos apóstolos, profetas, que nos ajuda muito a entender o texto, tá bom? Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você não é inscrito no canal, vamos falar sobre, do Leandro Lestat. Acompanha lá o estudo do Vem e Segue, tá bom? Vai lá e acompanha o estudo com ele, tá bom? Eu tava com saudade, eu gostei muito que ele compartilhou já, e bem antecipadamente, né, já o estudo dessa semana, tá bom? Vamos lá para o nosso estudo de hoje. Inclusive o estudo dessa semana é Alma, capítulo 32 ao capítulo 35. Teremos 4 capítulos para estudar essa semana aqui. Hoje, começando aqui no capítulo 32, agora é a missão, né, que Alma, seus 2 filhos, Amon, Omni, Imni, e também a Zízira, Amulek, todos pregando o evangelho ali, né? 8 missionários saíram para pregar o evangelho, e agora vamos ver na prática, tá bom? Eles haviam falado que o poder da palavra transforma. Então, agora na prática, nós vamos ver essa transformação e aceitação da palavra aqui na pregação. Então, aqui no capítulo 32, eles estão entre os eromitas e começam a pregar o evangelho. Eles pregam nas sinagogas, na rua, nas casas, onde eles são recebidos, eles vão ali e começam a pregar o evangelho. E depois de um certo tempo de estar pregando o evangelho, eles conseguem obter êxito, começam a obter resultado por meio daqueles que era a classe mais pobre entre eles ali, que é os pobres, né? Os pobres, eles estavam mais receptivos ao evangelho, então eles começam a ter resultado com essas pessoas. Vamos acompanhar aqui o versículo 4, que diz assim, deixa eu ver se é o 4 que eu ia ler o 3. O versículo 3 diz assim: portanto, não lhe era permitido entrar nas sinagogas para adorarem seu Deus, né? Então aqui, os oramitas, que eram pobres por conta das suas vestimentas, por conta das suas roupas grosseiras, não era permitido eles entrar na sinagoga ali para adorar. Aqui diz o motivo: sendo considerado como imundície, porque eram pobres, sim, eram considerados por seus irmãos como a escória, e eram pobres quanto às coisas do mundo, e eram também humildes de coração. Eu gosto muito aqui que Alma, ao explicar essa parte aqui, ele fala que eles eram pobres e também eram humildes. Muitas vezes a gente associa humildade com pobreza, né? A gente pega e vê uma pessoa morando ali numa casa muito simplesinha, fala, nossa, como ele é humilde, né? Mas humildade não é pobreza, então é diferente. Nós podemos ter, inclusive, uma pessoa que é pobre, né, extremamente pobre, mas ela é totalmente arrogante, ela não tem humildade. E por outro lado, nós podemos ter também um rico, cheio de posses, e também essa pessoa ser extremamente humilde, tá bom? Perante o Senhor. E aqui eu gostei que a alma ele separa, eles eram pobres e também eram humildes. Ele vai fazer uma associação aqui muito interessante a respeito disso, tá bom? Então aqui fala que eles eram pobres sim, quanto às coisas do mundo, e por isso eles eram expulsos da sinagoga ali, não podiam adorar. Continuando o versículo 4 em diante, diz assim: ora, quando Alma estava pregando e ensinando ao povo no Monte Ônida, aproximou-se uma grande multidão que se compunha daqueles a quem estávamos falando, ou seja, os pobres, que eram os humildes de coração, por causa da pobreza quanto às coisas do mundo. Aproximaram-se de Alma, o mais influente deles disse-lhe: que deverão fazer estes meus irmãos? Pois são desprezados por todos devido à sua pobreza. Sim, principalmente por nossos sacerdotes, pois expulsaram-nos das nossas sinagogas. Sim, cuja construção trabalhamos muito com nossas próprias mãos. Expulsaram-nos devido à nossa grande pobreza e não temos lugar onde adorar a Deus. Que devemos fazer? Né? Aqui é muito triste essa situação que eles construíram a sinagoga, construíram o trabalho da própria mão ali, e depois eles foram expulsos. Né? Enquanto eu posso falar assim, que como é triste isso, né? Na verdade a alma vai achar que isso é bom, porque a sinagoga que
eles adoravam a Deus estava corrompida. Vai falar um pouquinho aqui. Aliás, falou um pouquinho já no capítulo anterior, falando que eles adoravam a Deus somente uma vez por semana, depois não falavam mais de Deus, não ficavam fazendo oração durante o dia, era só no dia do Senhor ali, uma vez por semana. Então, era terrível, né, esse tipo de adoração deles aqui. Continuando, versículo 6, diz assim, eles perguntaram, o que devemos fazer? Então, quando Alma ouviu isso, voltou-se para eles e olhou com grande alegria, pois viu que as suas aflições verdadeiramente haviam os tornado humilde e estavam preparados para ouvir a palavra. Portanto, ele não falou mais a outra multidão, mas estendeu a mão e clamou que via eram verdadeiramente penitentes e disse-lhes. Bom, então a gente viu que ele estava ensinando a todas as pessoas, no começo do capítulo que fala, ensinava na rua, nas praças, ensinava ali nas casas, nas sinagogas. Porém, os ricos não estavam dando atenção, e aí vem esses pobres aqui com o coração pronto para receber o evangelho, então ele se volta para essas pessoas. Lá em Atos, né, em capítulo 18, versículos 6 e 7, acontece a mesma coisa com Paulo. Ele está pregando aos judeus, mas os judeus começam a blasfemar, perseguição contra Paulo ali, e aí ele pega e fala assim, desde já vou para os gentios. Já preguei para vocês, vocês não querem aceitar, tchau, vou pregar para os gentios. Então a gente tem que entender, vamos pregar para quem está preparado. Mas como a gente vai julgar se uma pessoa está preparada ou não? Fazendo-lhe pergunta, convidando para ouvir os missionários, convidando para ir à igreja, tá bom? Inclusive quero mandar um forte abraço aqui para Maria. Eu e a minha filha, nós estamos estudando as palestras missionárias e agora nós decidimos também convidar as pessoas, começar a ensinar as palestras, né, ajudando aí no trabalho missionário. Então, semana que vem aí a gente tem uma palestra para ensinar para uma pessoa também. Isso vai ajudar ela a praticar as palestras e também a questão de convidar outras pessoas. Então, um forte abraço para Maria, que ontem, né, no domingo, a gente levou ela no centro de visitação, né, aqui em São Paulo, e ela recebeu as mensagens ali, né? Ali a mensagem no centro de visitantes, né, em São Paulo, é uma mensagem em 3D, porque você vai entrando na sala, vai explicando o plano de salvação. Foi uma experiência incrível. Ela ganhou o livro de Mórmon, né? Compartilhou o endereço dela para receber, né, uma mensagem em casa também. Então, gratidão, Maria, por ter aceitado o convite. Eu e minha filha temos ido com você lá no centro de visitante, tá bom? Então, continuando aqui, é o que nós estamos falando. Nós vamos convidar todas as pessoas, mas as pessoas que dão ouvido a gente vai dar mais atenção, assim como Alma e como Paulo fez aqui. Continuando aqui, né, vamos aqui, ó, para o versículo 8, que é o que disse, né, a alma disse aqui ao povo, versículo 8 em diante. Ele disse para eles, vejo que sois humildes de coração, e se assim é, bendito sois. Eis que vossos irmãos me perguntou, que devemos fazer? Pois somos expulsos de nossa sinagoga, de modo que não podemos adorar nosso Deus. Eis que vos digo, supondes que não podeis adorar a Deus, a não ser em vossas sinagogas? Então ele fala, será que você só pode adorar lá na coisa? Na verdade, né, esse era um sistema de adoração que os oramitas haviam criado, né? Só naquele dia da semana que eles lembravam de Deus, ia lá e orava a Deus. E não é isso. Isso está tudo no capítulo 31. Porém, aqui, né, ele fala, vocês supondes, né, que é só lá que pode adorar? Ele vai explicar um pouquinho mais sobre a adoração aqui, tá bom? Vamos continuar aqui, ó, o versículo 11 em diante. Pergunto-vos ainda, supondes que não podeis adorar a Deus mais de uma vez por semana? Digo-vos ainda mais, né? Ainda bem que vos afastaram de vossa sinagoga, para que sejais humildes e aprendeis sabedoria. Pois é necessário que aprendais sabedoria, porque foi por ter sido afastado e desprezado por vossos irmãos, devido à vossa extrema pobreza, que haveis humilhado o vosso coração, porque fostes obrigado a vos humilhardes. Agora, porque fostes compelido a humilhardes, benditos sois, porque o homem às vezes é compelido a humilhar-se e procura arrependimento. Certamente que se arrependerá e encontrará misericórdia. Quem encontrar misericórdia e perseverar até o fim será salvo. Bom, aqui ele fala das pessoas que foram compelidas a se tornarem humildes. Aqui no caso
do povo ali, né? Eles, por conta da pobreza dele, por conta deles serem desprezados, eles se tornaram humildes. As aflições fez com que eles se tornassem humildes. E tudo bem, eles são abençoados por conta disso. Ele está falando a essas pessoas que são compelidas. Muitas vezes também nós somos compelidos a nos arrepender. Às vezes nós fazemos algo errado e não é voluntário que a gente vai lá e se acerta com Deus, né? Muitas vezes a gente, só quando é pego ou passa por grandes aflições, ou tem aquela frase, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Sofre, 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 passa muitas decepções e aí então não, tá faltando algo na minha vida, eu vou buscar a Deus. Eu acho que não é azar isso que eu estou passando, realmente eu tenho que buscar Deus para Ele consertar minha vida, que eu não consigo consertar. Então a pessoa apanha muito na vida e aí então vem por conta da tristeza, né? Vem por conta do sofrimento. E tá tudo certo, ele falou, vai ser abençoado também, tá bom? Aqui eu acho interessante, né, que ele começa a falar sobre supondes, né, que podeis adorar Deus só uma vez por semana, né? E também veja só, quantas maneiras nós temos de adorar a Deus. Eles pensavam que podiam adorar a Deus somente lá na igreja, erguendo os braços do céu e fazendo aquela oração decorada que eles tinham. Porém, adorar significa amar, reverenciar, prestar serviço de devoção a Deus. Também o tipo de adoração que Deus ele quer inclui aqui também a oração, jejum, serviço na igreja ou participação em ordenanças do Evangelho e outras práticas que demonstram devoção e amor ao Senhor. Então, todas essas maneiras são maneiras de nós adorarmos ao Senhor. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós cantamos, tudo isso é uma forma de adorar. E a gente não faz isso somente no domingo, no dia do Senhor. A gente pode fazer essas coisas sempre. Também ele falou, fostes obrigado a vos humilhar, né? Ou seja, eles foram compelidos a serem humildes. E mesmo assim, por ter sido compelido, benditos sois. Ele fala aqui. Eu achei interessante aqui também, deixa eu pegar um versículo aqui para compartilhar algo. Aqui em Provérbios que eu tinha marcado, deixa eu ver aqui. Provérbios 18, 23, diz assim: o pobre fala com rogos, o rico responde com dureza. Aqui quando fala que o pobre fala com rogo, o pobre, a palavra pobre vem da origem de necessitar, necessidade, de faltar algo, tá bom? Então, você é um pobre, é que você está necessitado de algo. Aqui está falando na escritura que o pobre roga ao Senhor. Ele pede com mais força, com mais vontade, porque está lhe faltando algo. Então ele acaba criando uma intimidade a mais com Deus. Já o rico não tem muita falta de algumas coisas, e aí então ele não faz uma oração com rogo, né? Claro que eu falei aqui, que nós vamos ter pobres que não se tornaram humildes, são extremamente arrogantes, e também vamos ter ricos que são extremamente humildes. Mas via de regra é isso. Por exemplo, o evangelho é pregado em várias e várias nações. Na Europa, a missão ali, não somente a nossa igreja, mas várias igrejas, o evangelho tem regredido ali na Europa, não tem um crescimento significativo. Há pouco batismo, por quê? Na Europa se vive muito bem. A condição financeira faz com que as pessoas não sintam necessidade, às vezes até mesmo. Quem tem muito dinheiro, às vezes, não sinto falta de nada e não busco a Deus, né? Via de regra seria isso. E quando é lugares que a igreja cresce muito, é justamente lugares em que os lugares são pobres, né? E aí tem mais batismo nessas áreas, as pessoas são compelidas a se tornarem humildes, como diz aqui, tá bom? Então é algo interessante. Aqui, por exemplo, no Brasil, em São Paulo, aqui onde eu moro, tem bastante batismo, tá bom? Mas é uma cidade rica, sim, mas aqui a gente vê uma grande desigualdade social. Não é todo mundo que tem bastante dinheiro. Então, a condição também faz com que muitas pessoas se tornem humildes, tá bom? Essa é a verdade. É o que a gente consegue ver na mensagem aqui entre os oramitas. Existia muitos ricos, né, entre os oramitas, mas existia também a desigualdade social, muitos pobres que procuraram alma aqui, tá bom? E continuaram aqui a pedir, né, que fosse lhe ensinado o evangelho. Vamos continuar essa questão aqui
do pobre que eu achei interessante. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, o Salvador Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele ensina: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem outra tradução da Bíblia que traz aqui assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu gosto mais aqui, né? Todas essas traduções aqui cabem, mas eu gosto que esse sermão da montanha aqui, também Jesus Cristo compartilhou entre os nefitas, né? E aí tem uma variação aqui de palavras. Lá em 3º Nef 12, versículo 3, diz assim: sim, bem-aventurados são os pobres em espírito, que vêm a mim, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurado o pobre de espírito que vai até o Senhor. Conforme eu falei, essa palavra pobre, ela vem da palavra mendigar, vem da palavra ali da raiz necessitado. Então, como que bem-aventurado é uma pessoa pobre de espírito? Então, bem-aventurado, a interpretação seria: bem-aventurado aquele que necessita do Espírito, que busca o Espírito de Deus. Então, é esse o sentido aqui da Escritura. Então, bem-aventurados que têm necessidade do Espírito e buscam ao Senhor para receber as bênçãos espirituais. Esse é o sentido aqui da Escritura. Vamos continuar aqui, versículo 14 em diante aqui. O versículo 14 diz assim: agora, como vos disse, que por terdes sido compelido a ser humildes, fostes abençoado. Não vos parece que serão mais abençoados os que verdadeiramente se humilharem por causa da palavra? Né? Aqui ele vai dar um exemplo fantástico daqui a alguns versículos aqui para baixo, que a gente vê. Mas aqui ele está falando que mais bem-aventurado é aquele que não é compelido, que não é humilde por conta das condições, mas que verdadeiramente se humilha perante o Senhor. Um exemplo eu peguei aqui na Bíblia, João capítulo 20, versículo 29, quando todos os apóstolos, né, tinham visto ali Jesus Cristo, menos Tomé. E aí Tomé não acreditou no testemunho dos outros ali, né? Falou: nós vimos o Senhor. Ele falou: não, se eu não pôr o dedo na chaga, se eu não pôr a minha mão ali, não tocar, eu não vou crer. E aí em João 20, 29, quando Jesus aparece, e agora Tomé está junto ali, então diz: porque viste-me, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram o Senhor Jesus, mas crê. Como nós cremos que Ele ressuscitou e que Ele é o nosso Salvador. Então, bem-aventurados somos nós. Na verdade, nessa escritura aqui, Jesus Cristo ele dá uma repreensão em Tomé, né? Está lá no versículo 27, ele diz assim: depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos e a chaga das tuas mãos, e põe aqui no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente, né? Ele dá essa repreensão aqui para ele. Não seja incrédulo, mas crente. É isso que ele continua. Continuando aqui, versículo 15, voltando para Alma capítulo 32 aqui, versículo 15 diz assim: sim, aquele que verdadeiramente se humilha, arrepende-se de seus pecados e persevera até o fim, esse será abençoado. Sim, será muito mais abençoado aquele que não são compelidos a humilhar-se devido à sua extrema pobreza. Então ele fala: de qualquer jeito, o arrependimento veio, você vai ser abençoado. Melhor do que não se arrepender. Mas ele fala que muito mais abençoado é aquele que não é compelido a se arrepender, né? Que se arrepende sem ser compelido, tá bom? Sem ser por conta da pobreza ou por conta disso. Aqui o exemplo, né, desse que eu estou dando meus próprios exemplos aqui, mas aqui eu achei fantástico o exemplo que Alma dá no versículo 16. Ele diz assim: portanto, benditos são os que se humilham sem serem compelidos a serem humildes. Ou em outras palavras, bendito é aquele que acredita na palavra de Deus e é batizado sem relutância no coração. Sim, sem ter sido levado a conhecer a palavra, ao mesmo sem ser compelido a conhecer antes de acreditar. Então, um exemplo fantástico aqui, que a pessoa que é humilde, que busca ao Senhor, ela, ao ouvir a mensagem do Evangelho, automaticamente ela já aceita ali, já aceita de imediata, né? E aí eu não me identifiquei muito aqui, porque quando eu ouvi as palestras missionárias pela primeira vez, eu recusei, eu não me fui imediatamente e batizei. Então eu tive sim uma certa relutância no coração para ser batizado.
né? Já compartilhei essa minha história aqui no canal. Eu acredito que muitos de nós, né, já às vezes só se batizou depois de uma outra vez que recebeu os missionários e assim por diante. Continuando aqui, versículo 17, vamos finalizar aqui, já estamos 20 minutos aqui, ó, o versículo 17 e o 18, ele vai falar aqui sobre a fé. A fé nós vamos começar a compartilhar amanhã. Eu trago esses dois versículos aqui. O versículo 19 ele diz: Agora, qual mais amaldiçoado é aquele que conhece a vontade de Deus e não pratica, do que aquele que somente acredita e somente tem motivo para acreditar e cai em transgressão. Ele fala que também aquele que tem conhecimento, que sabe a palavra de Deus e não pratica, aí é ruim para essa pessoa, tá bom? Último versículo para nós finalizar, vamos até o versículo 20 aqui. Diz assim o versículo 20: Ora, isso deveis julgar. Eis que vos digo que de um lado é como do outro, e cada homem receberá de acordo com suas obras. Então eu gostei aqui que ele fala que um lado é como do outro. Ou seja, eu não posso viver uma vida toda errada aqui e esperar que do outro lado eu vou receber um monte de bênção, né? Ele falou que é como é de um lado, do outro a gente vai ser do mesmo jeito. Ou seja, no sentido aqui que ele fala, receberá de acordo com as suas obras. Então, se nós guardamos os convênios, se comprometemos, nos batizamos, guardamos os convênios com Deus, quando do outro lado, então, nós vamos receber muitas bênçãos do Senhor, poder viver na presença dele. Bom, é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.